Deus é maravilhoso. Meus irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia em Juízes, no capítulo 4, no verso 4. Juízes, no capítulo 4, no verso 4. Deixa aberta, daqui a pouquinho a gente vai ler essa passagem. Tem como colocar o banner da série que estamos? Daqui a pouquinho a gente volta para o texto. Juntos em oração. Talvez poderia ser só em oração, ou quarta da oração, ou algum nome nesse sentido. Mas aqui, além da palavra oração ser uma palavra muito forte, tem uma palavra que me pega muito aqui, que é juntos em oração. Por que eu estou falando isso? Porque quando fala juntos, tem uma responsabilidade muito grande. Quando fala juntos em oração, tem uma responsabilidade muito grande nessa amizade que eu tenho com você, nesse ministério que nós temos. Quer ver um exemplo? Daqui a pouco a gente vai entrar no texto. Eu sei que várias pessoas aqui também oram pela minha casa, pela minha vida. Eu vou dar só um exemplo. Vamos supor que você se coloque na posição dizendo: João, eu vou orar por você, por essa causa. Amém, pastor. Você vai orar? Vou. Ok. Vai dar certo. Estou crendo. Nós vamos começar a orar. Então vamos orar. Vamos. E nós começamos uma oração. Eu e você orando pela minha causa, pelo meu problema, pela minha questão. E eu passando por um momento difícil. É um exemplo, viu, meu irmão? E de repente na próxima semana você pergunta para mim: João, deu certo? E eu falo: olha, está quase, ainda está um pouco complicado, eu preciso que nós continuemos orando. E você fala: não, tá bom, eu vou continuar orando. Beleza, eu conto com você. E você continua orando. Aí pela terceira vez, você fala: e agora, João? Deu certo? Cara, tá quase, tá difícil ainda, eu tô com problemas. Eu preciso ainda da sua oração. E você continua orando. E nesse quarto encontro já é um pouco diferente. Porque nesse quarto encontro eu lembro de você. Por quê? Porque eu sei que você está orando por mim. E nesse quarto encontro eu chego para você e você pergunta de novo: João, deu certo? Meu irmão, está quase, só falta um detalhe. Qual? A sua ajuda. E agora eu não estou falando de oração. Agora eu estou falando de você colocar as mãos, de você fazer algo, de tomar uma atitude, de agir por mim. E eu quero te perguntar nesta noite: se você estivesse orando por mim e chegar ao ponto da grande virada da minha vida, ou de eu receber a minha vitória, for preciso de você agir, fazer qualquer coisa por mim, será que você teria essas condições? Será que você estaria pronto para me ajudar com ações? É por isso que eu estou falando que juntos em oração tem um peso. Não é simplesmente uma oração, mas exige atitudes, ações. Amém? Vamos ler o texto. Juízes, capítulo 4, verso 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. E ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora. Eu quero destacar isso aqui: palmeiras de Débora. Um lugar que ficou conhecido, marcado, porque ali era o encontro que ela tinha para julgar o povo de Israel. Entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam, e ela a juízo. Feche os seus olhos. Senhor, estamos aqui com um propósito: nos ajudar em oração. Papai, um orar pelo outro. E nós cremos que o Senhor vai nos fortalecer, nos ajudar, Senhor, nos fortalecer, para que possamos, Senhor, ser contribuintes, para que possamos ser, Senhor, uma mão estendida na vida do nosso irmão. Fique conosco, Pai, se faz presente. Em nome de Jesus, amém. É interessante que o lugar onde Débora julgava, o lugar onde Débora era uma juíza, era debaixo de uma palmeira, na sombra de uma palmeira.
E aqui talvez já seja a primeira lição de hoje, porque era um lugar especial, onde era até conhecido como as palmeiras de Débora. Por quê? Porque era ali onde ela se encontrava, consultava a Deus para dar direção para o seu povo. Sabe o que isso quer dizer? Consultar a Deus, isso quer dizer orar, meu irmão. É ali onde ela orava, para pedir direção, para passar para o seu povo, debaixo de uma palmeira, num lugar específico, num lugar onde as pessoas sabiam aonde ia encontrar Débora. Sabe qual é a primeira lição da noite? Deus está com saudade do seu lugar especial para falar com Deus. Deus está com saudade da sombra da sua palmeira. Deus está com saudade daquele lugar que você, sabe, sempre se separava ali para falar: Senhor, está aqui a minha causa, papai. Senhor, me dê uma direção. Aquele lugar onde você apresentava tudo, porque os dias vêm passando e a gente começa a tomar tanta decisão por vontade própria e esquecemos que quem nos dá a direção é Deus. E Deus está com saudade de você voltar para aquele lugar especial onde você apresentava tudo para Ele. Aquele lugar onde você ajoelhava e orava. Eu não sei qual é o seu cantinho especial, eu não sei qual é esse lugar. Talvez é seu quarto, de porta trancada, mas é um lugar onde você chorava e fazia uma oração diferente. Não uma oração qualquer, onde você tinha as palavras decoradas, essas com que você vem orando alguns cultos, mas uma oração verdadeira onde você rasgava o coração e dizia quem você era, quem você é, e colocava na mesa tudo que você tem, tudo que serve, que não serve. Oração verdadeira, desconstruída de palavras bonitas, mas de palavras precisas sobre quem é você. Deus está com saudade da sombra das suas palmeiras, daquele lugar onde você se reunia com a sua família para falar de Deus. Deus está com saudade de lugares especiais, como um pit dog, que você se reunia com seus amigos em meio a piadas, brincadeiras, mas também tinha palavra de Deus, choro, encontros com Deus, em Deus. Deus está com saudade daqueles lugares especiais onde se consultava a Deus e era direcionado por Ele. Que você volte para esses lugares, ao ponto de fazer orações especiais para Deus. Amém? E ali é onde Débora reunia, orava, consultava a Deus e dava o direcionamento. E ela mandou chamar Baraque. E no verso 6 vai dizer: e ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tambor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Aqui é Débora convidando Baraque para dar um direcionamento para ele atrair o exército de Sísera, comandante do exército do rei Jabim, rei de Canaã, para ir para um lugar chamado Ribeiro de Quizon, para nesse lugar ter um confronto, ter um confronto de guerra. E ali era a estratégia e o direcionamento que Débora, consultando a Deus, passou para Baraque. E Baraque estava com medo, Baraque não queria fazer isso de qualquer jeito. Por quê? Porque o exército de Sísera tinha uma questão: ele andava em carros de ferro, em carros que faziam muito barulho, em carros blindados que não sofria qualquer ataque de lança ou de espada, ou qualquer ataque de qualquer jeito. Então o que precisava acontecer era um confronto. Mas quando esse exército, esses 900 carros chegasse até aquele lugar, eles já iam na estratégia. Você já viu algum filme daquele povo que andava nesses carros, que eles iam batendo e as rodas iam fazendo barulho, e eles iam batendo nos escudos e iam fazendo barulhos ensurdecedores? Para quê? Para amedrontar os inimigos. E essa estratégia deu certo, porque amedrontou o Baraque.
ele ficou com medo ao ponto de falar: Débora, eu não vou sozinho, eu só vou se você for. E essa mesma estratégia é a estratégia que o inimigo usa contra a gente até hoje. Sabe o que o inimigo tenta fazer contra a nossa vida? Ele tenta fazer barulho. Ele tenta fazer barulho para falar para você que não vai dar certo, para falar para você que você já perdeu. Ele faz barulho dizendo que vai ceifar a sua vida. Ele faz barulho dizendo que a sua família não vai estar na casa do Senhor. Ele faz barulho no seu casamento dizendo que não vai dar certo, que tudo vai acabar. E precisamos ser estratégicos para lidar com os barulhos do inimigo. Precisamos entender que no final das contas é só barulho, e que maior é aquele que está com você, que é um Deus todo-poderoso, que te protege, que te blinda, que faz você e te fortalece para vencer qualquer obstáculo. E a estratégia, você quer uma dica? Tem oração que é de guerra, irmão. Tem oração que é de guerra. Tem oração que o com licença, o por favor, não faz parte dessa oração. Tem oração que é trancar a porta do quarto, elevar a voz e gritar mesmo, e falar mais firme. Porque tem orações que é você lutando pela sua casa, pela sua família, pelo seu povo. Tem orações que você precisa entender que não é a hora de falar baixinho, mansinho, mas que você precisa se posicionar, porque o inimigo está fazendo barulho para te amedrontar. Mas você precisa mostrar para ele que se ele faz barulho de lá, você também faz barulho de cá. Que jeito? Adorando ao Senhor, cantando ao Senhor, orando ao Senhor, chorando nos pés do Senhor. O inimigo vai fazer barulho, mas ele não vai conseguir ficar de pé diante do seu barulho, que é a sua adoração. É a sua adoração, meu irmão. E a estratégia deu certo. Só que Cícera, o comandante do exército, ele está perdendo a guerra. Então ele desce do carro de ferro, e ele sai correndo desesperadamente. E quando ele sai correndo, eu sei que você conhece essa história, ele vai para uma casa de uma mulher chamada Jael. E ele entra dentro dessa casa escondido, falando: olha, se alguém perguntar por mim, fala que eu não estou. Me dá um pouco de água. E ela arruma para ele um pouco de leite. Falou: olha, aí ela dá um pouco de leite para ele, ele vai dormir. Falou: se alguém chegar aqui, eu não estou, hein? Ela: ok, fica tranquilo. E ele vai dormir. E quando ele dorme, Jael vai, pega uma estaca, chega na fonte dele e mata ele ali mesmo. Antes disso, quando o Baraque estava pedindo para Débora vir com ele, Débora disse: essa glória não vai cair nas suas mãos, mas vai cair nas mãos de uma mulher, contando a história de Jael. E depois que isso acontece, é claro, eles vencem. E aqui começa o que realmente eu quero destacar nessa mensagem, que é o cântico de Débora e Baraque, que está no capítulo 5. Eu confesso, meus irmãos, que o que vamos ler aqui agora é uma coisa que me pegou de surpresa quando eu estava compreendendo o que Deus estava me entregando. Porque juntos em oração, como eu disse, tem uma responsabilidade. E eu falar que vou orar por você é muito simples. É só falar: abençoa, abençoa, abençoa. Mas agora orar de verdade, com convicção que estamos no mesmo barco, que estamos no mesmo propósito, exige responsabilidades. Responsabilidades com a sua vida. E você, responsabilidade com a minha vida, com a minha família, responsabilidade de agir, de fazer algo. E o cântico de Débora vai começar assim: e cantou Débora a Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: louvai o Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Aqui eu quero destacar, porque aqui ela está destacando quem se ofereceu para lutar voluntariamente. E aqui é um dos maiores milagres que Deus faz dentro da igreja. É quando você não tem ninguém, é quando você não sabe de ninguém, e de repente começa a chegar voluntários na sua vida, levantando a mão: ei, está precisando de ajuda? Quer uma mão? Ei, vem cá, levanta, eu te ajudo. Você nem conhece direito essa pessoa, mas voluntários começam a chegar, porque são guiados por Deus,
Já falei isso aqui uma vez. Vocês já foram voluntários um dia na minha vida, quando eu cheguei em Goiânia, me abraçando, me conduzindo, cuidando da minha família. E como é bom lidar com voluntários, com quem está com o coração aberto para ajudar, para contribuir. Conta comigo, irmão, eu estou contigo. Aí ela vai continuar no verso 3: ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei o Senhor, Deus de Israel. O Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu deixa o campo de Edom, e a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas, os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai do Senhor, de Israel. E aqui é o que eu quero focar, que é no verso 6. Pode projetar o verso 6 aqui para mim? No capítulo 5, verso 6 de Juízes. Esse cântico, na verdade, não é só uma música ou uma melodia. Aqui, na verdade, é uma composição. Obrigado, porque está entrando suor no meu olho, aí eu fico. Aqui é uma composição, só que tem um detalhe. É uma composição de improviso. Então o que está acontecendo aqui é alguém tocando e ela está cantando, mas de improviso. O que ela está fazendo? Ela está orando, só que em melodia. Ela está orando, só que adorando ao Senhor. Ela está orando, mas uma oração diferente, com melodia. Aí ela vem falando isso sobre voluntários, sobre adorar ao Senhor, falando sobre tudo isso. Só que aí chega no verso 6, e no verso 6 ela vai falar assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de que se percorrem. Passa para frente. E os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos, iam por caminhos estranhos, iam por caminhos escondidos. O que ela está dizendo é: por causa dos inimigos, os meus filhos, os seus filhos estavam se desviando do caminho, porque na estrada principal eles iam se encontrar com os inimigos, e se encontrasse com os inimigos, eles iam ceifar os nossos filhos. Por causa dos inimigos nós estávamos escondidos, e quando saía para fazer qualquer coisa, tínhamos que pegar um caminho estranho, um caminho errado, um caminho inventado, um caminho que não era o caminho, caminhos tortuosos, caminhos diferentes, caminhos estranhos. Só que aí depois que ela fala isso de caminhos torcidos, ela vai dizer: mas eu me levantei como mãe de Israel. Ela está dizendo: mas eu me levantei como protetora de Israel. Ela está dizendo: mas eu me levantei, e a partir de hoje não tem caminho torcido, a partir de hoje não tem caminho estranho, a partir de hoje não vai pegar caminho diferente, a partir de hoje é na estrada principal. Eu me levantei e me posicionei contra os meus inimigos. E aqui vem a responsabilidade, porque quando eu leio esse texto e entendo que é uma mulher que está sendo uma juíza por causa da carência de um homem de Deus, eu entendo que aqui é uma lição para mim, é uma lição para nós. Porque quando eu vejo uma mulher se levantando como mãe de Israel, como mãe do povo, dizendo: estou protegendo, e a partir de hoje o caminho é a estrada principal, eu entendo que eu preciso me levantar também. Então hoje talvez não é bem uma pregação, hoje talvez não é bem uma mensagem, mas é uma declaração. Eu quero falar algo para você escutar, e eu tenho total liberdade para falar isso, porque eu imagino que algumas pessoas compartilham com a mesma ideia que a minha. Eu falei que oração exige responsabilidade. E eu quero te dizer uma coisa: Israel representava o povo de Débora. Do mesmo jeito que Débora se levantou como uma protetora,
Eu quero dizer uma coisa para você. Não tem mais caminho torto. Seus filhos não vão pegar um caminho diferente. Seus filhos, os meus filhos, não vão se desviar no caminho. Eu me coloco hoje como pai do meu povo. Eu me coloco hoje como um responsável, um irmão, um pastor, um pai, um amigo, para declarar na minha e na sua vida: ninguém do nosso povo, dos meus filhos, nem dos teus filhos, ninguém dessa igreja vai pegar um caminho torcido. Ninguém vai pegar um caminho estranho, porque hoje eu me coloco na posição de estar preparado para lutar e pelejar contra os nossos inimigos. O caminho vai ser o caminho principal. O caminho vai ser a estrada principal. A minha oração é pelos seus filhos. O meu clamor é pela sua casa. É por você, é por você. Somos um só povo. A sua dor é a minha dor, a sua ferida é a minha, a sua causa é a minha, o seu choro é o meu, a sua alegria, irmão. Eu vou dar gargalhada com você. Eu quero te abraçar, compartilhar com você o que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós. Só que na palavra é bonito. Na declaração é muito fofo falar. Mas eu quero me comprometer com você em estar juntos em oração. E quando eu falo oração, é fazer o que for preciso para ninguém se desviar do caminho. E quando eu falo se desviar do caminho, é difícil não lembrar da parábola da ovelha perdida. E esses dias eu me peguei refletindo nessa parábola e preciso confessar que eu nunca fui atrás de uma ovelha perdida, mas eu já fui atrás de um bezerro na fazenda. E no dia que eu fui atrás desse bezerro, o bezerro passou por uma aguada, o pastor Joaquim. Dos Nutella que não sabem o que é aguada é onde as vacas bebem água. Aí as vacas vêm assim na água, e por ela pisar na água, ela pisa na terra. E o que acontece? Barro. E aí, o que aconteceu com o bezerro? Passou pela aguada, se encheu de barro. Aí da aguada ele entrou num mato fechado, pastor. Olhando para o senhor, porque eu sei que o senhor sabe disso. Ele entrou no mato fechado. Entrou no mato fechado. Deixa eu explicar o que é mato fechado. Mato fechado não é o parque flamboyant, não. É fechado. E ele entrou nesse mato e a ideia era seguir exatamente o mesmo caminho que o bezerro percorreu. Então a gente passou pela aguada onde tinha barro. Aí eu entrei aonde? No mato fechado. E a minha função era cercar o bezerro. Só que o bezerro veio na minha direção e eu no mato fechado. E ele deu um drible. E eu tive que correr atrás dele no mato fechado. Eu não sei se você já correu no mato fechado. Você machuca tudo. O mato te corta. O mato é fechado. Por que eu estou te contando essa história? Eu nunca fui atrás de uma ovelha, mas é a mesma coisa. A ovelha, quando ela sai, ela passa por caminhos estranhos, caminhos torcidos. Aí ela passa pelo barro. Aí ela passa por caminhos de mata fechada, caminhos espinhosos, caminhos diferentes, para ela se perder. E por que eu estou te falando isso? Para ir atrás de uma ovelha perdida, você precisa trilhar exatamente o caminho da ovelha. Então, se ela passou por um lamaçal, você precisa passar também. Se ela passou por caminhos espinhosos, você precisa passar também. Por onde ela passou, você tem que trilhar o caminho. E aí o texto vai dizer que quando ele encontra a ovelha, ele alegremente coloca ela nos ombros. Só que tem um detalhe. Sabe o que eu percebi quando eu estava lá com esse bezerro? Que na mata fechada, o mato estava me ferindo. Ou seja, o mesmo mato que me feria, também feria o bezerro. Pegando a história com a ovelha, era a mesma coisa. Se a ovelha estivesse ferida, as mesmas coisas que feriram ela, também feriu quem estava indo atrás dela.
Eu estou contando isso aqui, agora eu quero abrir um parênteses, porque eu sei que talvez o que eu estou falando não vai ser para todos, mas é para alguns. E se é para você, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer. Quando aquele homem chega diante daquela ovelha, possivelmente ela estava suja e ferida, e ele tem que pegar aquela ovelha e colocar nos ombros. Se ele pega uma ovelha suja e ferida nos ombros, o que tem no ombro dele? Sujeira e sangue. E por que eu estou te falando isso? Precisamos trilhar exatamente o caminho que a ovelha se perdeu, para resgatar ela. E sabe o que vai acontecer quando você colocar ela nos ombros e trazer para casa? Você vai ter cheiro de ovelha. Você vai ter cheiro de ovelha suja, cheiro de ovelha com sangue. Por que eu estou te falando isso, meu irmão? Às vezes precisamos tomar atitudes drásticas para sair do caminho e ir atrás e com as mãos trazer para dentro, trazer de volta. Isso é se comprometer para que ninguém saia do caminho, para que ninguém saia do caminho. É ir atrás, e não interessa se tem lama, se tem espinho. Ei, meu querido, eu sei que você tem alguém que você ama, que não está na presença do Senhor. Faça o que for preciso, mas vai atrás dessa pessoa, porque ninguém vai se desviar do caminho. Vou contar uma história rapidinho, não sei, rapidinho. Eu tenho uma tia que eu não vou falar o nome para vocês não saberem quem é. E minha prima, que um dia estava num lugar onde estava cheio de gente com droga, com bebida, tudo quanto é coisa você pensar. E minha tia, ela sempre cuidou muito bem dos filhos, sempre cuidou dos filhos dentro da igreja. E quando ela recebeu essa notícia, eu tenho que tomar cuidado para não falar o nome aqui, que a minha prima estava lá, ela não aceitou. Sabe o que ela fez? Ela foi lá, meio que se rebaixou, não é verdade? Ela chegou na porta daquele lugar, perguntando cadê a minha prima, e ninguém quis contar para ela que ela estava lá, mas ela se posicionou, ela esperou, numa oportunidade ela entrou para dentro da casa. Teve uma breve confusão, assim, não quero inventar essa parte, mas ela pegou a minha prima e arrancou de lá de dentro. Arrancou de lá de dentro. Por que eu estou te contando isso? Isso é a postura de alguém que não desiste de alguém. Fala, aqui não é o seu lugar. Você vai voltar para casa. Só para contextualizar, hoje minha prima está uma benção, tudo certinho. Essas são as atitudes que nós temos que tomar. Não estou falando para você fazer tão quanto a minha tia, não. Mas não podemos desistir de qualquer forma, de qualquer coisa. Precisamos entender que às vezes precisa das nossas ações, da gente ir atrás, colocar a mão, puxar, trazer, insistir e não desistir de quem nós amamos. Sabe por quê? Porque eu acabei de declarar aqui, eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de você. Vou trilhar o caminho, independente qual for, para estar com você. Porque afinal de contas, estamos juntos em oração. Estamos juntos, meu irmão. Tem um pastor que pregou aqui recente, que teve uma troca mútua. Uma hora ele estava recebendo uma palavra, e depois que ele teve a transformação na vida dele, era ele pregando na vida de alguém. E é assim. Hoje eu não desisto de você, porque amanhã eu sei que se eu precisar, você vai fazer algo por mim. Você vai estar orando por mim, você vai estar intercedendo por mim. Coloque de pé. É interessante que, só para mim finalizar, quando você vai ler o texto, no verso 23 do capítulo 5, vai dizer assim, ó: amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, severamente amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram socorro do Senhor, ao socorro do Senhor com os valorosos. Ele vai continuar dizendo: eu amaldiçoo quem não esteve presente, quem não ajudou, quem não foi lá e não contribuiu. Eu não quero se apegar nessa parte, mas o que precisamos ter é um coração de voluntariado. E aí ele vai finalizar o cântico dizendo: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol, quando sai na sua força. E quando fala sejam como o sol, tem um versículo que eu gosto muito, eu já falei ele aqui algumas vezes,
que é em Isaías 60, que diz assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nascerá sobre ti. Aqueles que amam o Senhor, aqueles que estão inseridos na casa, no reino, na obra, esses são como o sol, esses brilham. Amém? Posso contar contigo, meu irmão, para orar comigo? Vai lutar por mim? Vai pelejar comigo? Então vamos lutar junto, meu irmão. Tem irmão que está do seu lado, que está passando por uma luta terrível e precisa de você, da sua oração, do seu envolvimento. Fica atento, olha para o olhar de cada um. Se estiver triste, chega nele. O que está acontecendo? Seja um abençoador, seja um voluntário. Feche os seus olhos. Alguém vai louvar aqui comigo? Falei comigo, mas eu não vou louvar não, vou orar. Pai, a mensagem hoje é diferente, Senhor. É diferente porque é uma declaração, Senhor. É porque eu estou diante de amigos da minha igreja, Pai. É por isso que eu quero te apresentar hoje, Senhor. Eu queria saber, mas eu não sei o que cada um aqui está passando. Mas o Senhor sabe, Deus. O Senhor sabe dessa luta. O Senhor conhece essa angústia. O Senhor tem acesso a essa tristeza. Só o Senhor, papai. Por isso que eu quero te apresentar, Deus, para que o Senhor venha com as suas mãos, com a sua cura, com o seu ânimo, com a sua força, mas principalmente com o seu amor, Deus. Hoje, papai, estamos aprendendo uma lição aqui, que algumas orações, Senhor, são de guerra. E como eu declarei hoje, Senhor, ninguém vai se desviar do caminho, todos vão estar na presença. Mas, Pai, sem a sua ajuda eu não consigo. Eu tive a ousadia de falar isso, papai, porque eu sei que essa força vai vir do Senhor, esse direcionamento vai vir do Senhor. Então alcance todos aqui hoje, papai, e que todos saiam com essa força e com esse entendimento, que estão preparados para a guerra espiritual, Senhor. Se tiver alguma coisa atrapalhando, afligindo, se for uma depressão, uma tristeza, de novo, eu não sei, mas o Senhor sabe. Que o Senhor arranque hoje, Deus. Que o Senhor entregue a cura hoje, papai, para que possam saber, que nessa declaração o Senhor estava nela, papai. Eu conto contigo, Deus. Fique conosco. Amém.